todos. Mais uma vez estamos aqui na Escola Ministerial, falando sobre o livro Paixão pelas Almas, de Oswald Smith, e nós estamos no capítulo 7, Fé para o Reavivamento. Esperamos que essa aula possa trazer bons frutos e que nós possamos aprender algo um pouco mais sobre o reino de Deus. Espero que todos tenham uma boa aula. Vamos então à nossa aula. Em dias passados, recebi a visão de uma grande obra a ser realizada na cidade de Toronto, no Canadá. Orei a esse respeito, a fim de que soubesse a vontade do Senhor sobre a visão. Finalmente, um dia, ele me falou: sim, pela segunda vez foi-me dada sua palavra de confirmação. Daí por diante esperei, em oração e confiança, sabendo que certamente o Senhor cumpriria sua promessa. 3 anos se passaram, anos de tremendas provações. Se não estivera munido de sua promessa, teria desistido, e minhas esperanças ter-se-iam espalhado ao vento. Mas o Senhor havia falado, e eu tinha apenas de orar. Faze conforme disseste, ó Deus. Finalmente, tendo se passado 3 anos inteiros, ele estabeleceu a obra que me havia falado. Oswald Smith. Fé para o reavivamento. Em Hebreus, um texto que nós estaremos comentando e onde estaremos nos baseando nesse estudo, inicia com o seguinte texto: a fé mostra a realidade, ou é a certeza daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Quando falamos de fé, muitas das vezes falamos apenas daquilo que precisamos acreditar para que nós tenhamos. Eu tenho fé que vou conseguir isso, que eu vou conquistar aquilo. Bom, de fato, para você conquistar algumas coisas, você precisa de fé. Você precisa, na realidade, muitas das vezes, ter fé até em si mesmo. Mas não é essa fé que a palavra de Deus está dizendo. Ela está falando de uma fé muito mais transcendental. Ela está falando de uma fé muito mais intrínseca, algo que que o Espírito Santo faz brotar em nossos corações. Ele está falando de uma fé que nos leva a um arrependimento. A Bíblia fala de uma fé que vai fazer com que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Não é uma fé para conquistar coisas pessoais. Não é uma fé para conquistar bens materiais. Ainda que Deus possa nos abençoar para um propósito. Afinal, está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Bom, isso está escrito. Mas o que seriam todas essas outras coisas? E o para quê, Deus acrescentaria? Será que é para a satisfação nossa, pessoal? Será que é para uma satisfação própria, minha? Ou é para agradar a Deus? Nós precisamos entender isso muito bem. Agradar a Deus e agradar a mim mesmo. É sobre esta fé que nós vamos falar nesse estudo. Pois essa fé vai fazer com que o Evangelho possa crescer. Vai fazer com que
possamos ter um reavivamento espiritual. É esta fé que vamos falar nesse estudo. Bom, nós estaremos falando sobre Hebreus, porém, não significa que nós não estaremos passeando em outras escrituras da Bíblia. É o que nós vamos fazer agora. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 5 a 9. E gostaria muito que você me acompanhasse nessa leitura. Melhor, de 4 a 9. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios. E, bom, Paulo expressa muito bem nas suas cartas, nos seus escritos, né, esse sentimento, né, esta fé, né, aquilo que o Espírito Santo de Deus, né, falava ao seu coração. Ele consegue expressar muito bem em suas cartas. Tanto que nós podemos até mesmo verificar que muitas, né, das doutrinas, né, do cristianismo ocidental baseia-se nas cartas de Paulo. É claro, não estou excetuando os evangelhos, mas muito da nossa teologia, né, da interpretação teológica, da hermenêutica, veio através dos escritos de Paulo. E o que Paulo estava dizendo aqui, né, que estamos nesta casa. Que casa? O nosso corpo. Né? Nós gememos, nos angustiamos. Por quê? Não queremos ser despidos. Muitas das vezes nós queremos estar aqui. A morte, por mais que tenhamos fé e creiamos que estaremos com Deus, ainda assusta muita gente. Ainda assusta. Né? Se você perguntar a alguém, você quer morrer? Dificilmente, não estou dizendo que não tenha, mas dificilmente alguém vai querer dizer para você, eu quero morrer, eu quero estar com Deus. Né? Normalmente nós queremos sempre ainda estar vivos, viver a vida. Tenho alguns amigos que tem um que inclusive faleceu há poucos dias de câncer, e tem uma outra amiga que também ainda está vivendo, né, essa situação. E o que nós estamos verificando é ainda a vontade de viver. Nós sempre temos algo a mais a fazer, sempre queremos fazer algo mais. Não quero deixar meu filho, minha esposa, eu sempre tenho algo mais a fazer. Mas enfim, mas ele fala, revestidos, também nós somos revestidos da nossa habitação celestial. Por quê? Que é a habitação celestial? É o Espírito de Deus. Eu lembro da promessa de Jesus Cristo. Na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Eu vou preparar para vocês essas moradas. Então assim, nós queremos, né, ao mesmo tempo estar com Deus e queremos ao mesmo tempo
vivermos. Mas, e Paulo também expressava isso, mas ele também falou uma coisa, foi Deus que nos preparou para esse propósito. Há um propósito naquilo que Deus tem para nós. Há um propósito para nós estarmos vivos aqui na Terra. Né? E esse propósito, né, mesmo com esse propósito na Terra, nós temos a garantia, através do Espírito de Deus, de algo que virá. De algo que está por vir, que é o quê? Morar com Deus. Então ele no versículo 6 diz o seguinte: portanto temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, é verdade. Né? Por quê? Vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu não consigo, né, pelos meus olhos humanos, enxergar o céu. Diz as Escrituras que é muito maravilhoso, e com certeza estar com Deus é maravilhoso. Mas a minha fé me faz enxergar o cuidado, o poder de Deus sobre minha vida, e com certeza eu creio que algo que virá é muito melhor do que hoje eu vivo. E isso é viver por fé. Viver por fé, e aí o primeiro ponto só lembrando ainda Hebreus, é necessário que você creia que Deus exista, e eu tenho repetido isso em diversos estudos, e que é benfeitor daqueles que o amam. Viver por fé, inicialmente, é você viver na dependência desse Deus. Viver dependente de que é esse Deus que te sustenta. É esse Deus que está te conduzindo, ou que quer te conduzir, se você o deixar conduzir. E é esse Deus que vai te conduzir a algo melhor daquilo que nós vivemos. Por isso, o versículo 9, ele diz: temos o propósito de lhe agradar. Ora, nosso propósito aqui na Terra, inicialmente, é agradar a Deus. Não é agradar ao fulano ou ciclano, mas é agradar a Deus. Não é agradar a mim mesmo, mas é agradar a Deus. Então, assim, agradar a Deus é um compromisso que você e eu temos em relação à nossa decisão de seguir a Jesus Cristo. E isso quer no corpo ou quer o deixemos. Agradar a Deus. Né? Então, assim, quando nós falamos de fé, nós não estamos falando de fé para agradar a nós mesmos. Não estamos falando de fé para conquistas pessoais. Nós estamos falando de fé para agradar a Deus. O que significa isso? Significa oferecer a Deus uma oração de fé. Oferecer a Deus uma oração de fé é ter comunhão com Ele. Oração não é simplesmente pedido. Normalmente nós vamos orar por alguma coisa, vamos pedir. Não. Oração é comunhão com Deus. Precisamos entender que quando nós estivermos em oração, o ensinamento de Jesus foi: fecha a porta do teu quarto, fale com o Pai em secreto e Ele vai ouvir em secreto. Nós precisamos entender que quando entrarmos em oração, estaremos entrando diante de Deus. Precisamos conversar com Ele, ouvir, não somente falar. Saber qual é a vontade dEle. Isso significa ter fé. Isso significa criar, né, esse relacionamento, construir esse relacionamento com Deus,
ou melhor, não é construir, estreitar esse relacionamento com Deus, talvez fosse a melhor palavra. Porque é Ele que constrói esse relacionamento através do seu Espírito em nós. Mas nós podemos estreitar esse relacionamento, e isso é viver por fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, muitos já ouviram falar que é a galeria da fé. E de fato é um texto que fala muito claramente sobre fé. Nós já falamos no versículo 1 que a fé mostra a realidade ou a certeza daquilo que esperamos, e ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Ora, você só pode ter convicção se você conhecer. E para você conhecer, você precisa ter fé para estreitar esse relacionamento com Deus. Quanto mais você estreita esse relacionamento com Deus, mais convicção você tem daquilo que Ele oferece a ti. Mas Hebreus também nos dá algumas instruções em relação a esta fé. E quero passear com você sobre isso, falar com você sobre isso em Hebreus. Como já falamos, no versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, né, é a realidade daquilo que esperamos e nos dá convicção. Versículo 1 fala, convicção de algo melhor. No versículo 2, ele continua dizendo o seguinte, pela fé, ou por meio dela, né, pessoas dos tempos passados, os antigos, receberam, né, bom testemunho, ou seja, obtiveram aprovação. Aprovação de quem? Aprovação das pessoas? Não. A aprovação de Deus. O bom testemunho, com certeza, né, influenciou pessoas. Mas o bom testemunho que você pode dar é para com Deus. É a Ele que nós temos que dar conta. Não são não é aos outros, não a outras pessoas, mas é a Deus. É claro que dar bom testemunho diante de Deus, volta a falar, influencia pessoas. Mas começa comigo e começa com você. Versículo 3 diz que entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. A fé te faz crer na palavra de Deus. Irmãos, não é simplesmente algo intelectual. Volto a falar, é um estreito relacionamento com Deus. Você só acredita em alguém se você o conhece profundamente. Se você não o conhece, dificilmente você vai acreditar em tudo que a pessoa diz. É natural do ser humano. Né? Versículo 7, versículo 4, fala de Abel. Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou as suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Irmãos, o sacrifício de Abel foi justo porque foi através da fé, ele dependia desse Deus. Ele queria agradar a esse Deus. Nós já vimos em Coríntios isso. O que ele queria era agradar, não simplesmente fazer algo por fazer. Se você vai a uma igreja, independente de qual seja, igreja evangélica, católica, seja que for, apenas por uma rotina religiosa,
por você estar numa igreja, ou por você ter convívio com pessoas boas, legais, nós já falamos sobre isso, né? Você está se enganando. Você precisa se aproximar de Deus no intuito de agradá-lo, de querer saber a vontade dele e praticar esta vontade. Não é simplesmente para me fazer sentir melhor, me fazer sentir bem. Versículos 7 e 8, ainda de Hebreus capítulo 11, diz o seguinte: sem fé, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido, né, por agradar a Deus. Ou recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. De novo, nós temos falado isso muitas vezes nos nossos estudos. Sabe, irmãos, a fé, como eu falei no início, não é para conquistar simplesmente coisas pessoais, mas a fé é para agradar a Deus. E a fé me faz obediente a Deus. A dependência desse Deus, querer agradar a esse Deus, me faz ser obediente a esse Deus. É através da obediência, né, que Enoque conseguiu agradar a Deus. Não é através de idas ao culto. Até as idas ao culto, na realidade, é uma forma de comunhão com os irmãos, mas foi através de uma vida de obediência, uma vida que queria fazer a vontade de Deus. Versículo 7, né? Ainda diz mais. Versículos 7 e 8. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. A obediência a Deus traz a justiça. A justiça é a justificação dos seus pecados. Lembra que Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Apesar de, infelizmente, tenho visto tantos posts sobre essa escritura, mas essa escritura fala de uma obediência a Deus, não de uma obediência a homens, de uma obediência à verdade. A verdade é Jesus. Esta é a verdade. Se você obedecer a Jesus Cristo, você vai conhecer de fato a verdade, vai estreitar um relacionamento com Deus. Versículo 9 e 10 diz aqui, aliás, ainda do versículo 8, pela fé, antes do 9 e 10, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Olha, irmãos, pela fé, eu creio que eu estarei com Deus após esta vida. Mas aonde é? Aonde está? Eu não sei. Mas eu creio pela fé. Eu dependo desse Deus. Abraão, quando obedeceu, ele estava o quê? Dependendo desse Deus. Dependendo de que Deus iria fazer com que ele alcançasse aquilo que Deus havia prometido. Ele precisava desse Deus. Não dependia simplesmente dele.
O versículo 9 e 10. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas, bem como Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Temos visto muitas pessoas, isso tem sido comum, né? Usar esse termo fé para conquistas pessoais. Quem nunca viu em algum carro, né, escrito Deus me deu, Deus dobrou, né? Assim são aqueles que são escolhidos por Deus, recebem tudo do bom e do melhor. Enfim, diversas conquistas materiais, pessoais, né? Dizendo que foi resultado da fé em Deus e que Deus abençoou porque eles criam em Deus. Ora, Abraão foi abençoado, Abraão enriqueceu, Abraão recebeu a promessa de Deus que teria um filho, teria herança, os seus herdeiros iriam ser como areias do mar. Abraão recebeu muitas promessas de Deus. Mas interessante que aquilo que ele esperava não era aquilo que estava vendo, não eram posses materiais, mas coisas espirituais, coisas além da vida. Bom, se você espera somente as coisas para este mundo, você pode receber, porém tudo ficará aí. E o que você vai levar para a sua posteridade? O que você vai levar para a eternidade? Só a sua vida. E a sua vida estará baseada em quê? Que tipo de fé? A fé de conquistas materiais ou a fé de conquistas espirituais? No versículo 11 e 12, pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Para os idosos, digo, não eu, mas o Senhor, vocês podem dar frutos, serem frutíferos. Agora terei filho? Pode ter filhos, filhos espirituais. Dar a luz a filhos espirituais é muito melhor do que, pelo menos na sua idade, né? Do que ter filhos, né, físicos. Não que as mães, é claro que mães, vocês são abençoadas. Porque além de dar frutos espirituais, cuidar de uma criança, abençoar, ensinar uma criança, seu filho, é um privilégio que Deus tem dado a pais. Então, assim, vocês valorizem seus filhos. Valorizem as crianças que Deus deu e abençoou em suas vidas. Ensine a elas o correto. Ensine a elas o caminho, a Bíblia fala, ensina a elas o caminho para que elas não se desviem. Eu posso dizer que fui ensinado pelo caminho. E o tempo que eu fiquei com minha mãe na terra, ela testemunhou, ela deu testemunho e ensinou aquilo que era necessário para construir um relacionamento com Deus. Versículo 11 ainda diz, e 12,
que Deus usou a vida de Abraão e Sara para abençoar muitos. Você quer abençoar muitos? Isso é fé. Fé, sim, é isso. É para abençoar muitos, não para satisfação pessoal, mas para dar a outros aquilo que Deus tem lhe dado, que é a vida com Jesus Cristo, a vida eterna. Versículo 13 e 14. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria, buscando uma outra pátria que não é esta que vivemos. E versículo 15. Se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mais uma vez, a Bíblia fala sobre que devemos orar pelas nossas autoridades, pelos reis, por todos os que estão sob autoridade. Também fala para que nós devamos orar por todos os homens. Mas ele fala uma coisa. Primeiro, para que nós tenhamos uma vida sossegada, quieta, para fazermos o trabalho que é destinado a nós como igreja. Em nenhum momento fala para nós nos envolvermos com política. E essa é a minha posição. Minha posição é: nós somos embaixadores de uma pátria celestial. É esta pátria que eu defendo. É esta pátria que eu divulgo. O meu rei, o meu presidente é Jesus Cristo. Vou orar pelos meus governantes terrenos, porque eu preciso fazer o meu trabalho de divulgar esta pátria. Então, sim, se não houver equilíbrio, eu não conseguirei divulgar esta pátria. Mas a minha pátria e aqueles que estavam aqui, eles buscavam algo superior. E reconheceram que eram estrangeiros, peregrinos. Quem é peregrino está de passagem. Não está pensando no seu futuro aqui. Está pensando no seu futuro em outro lugar. Versículo 16 diz o seguinte: eles esperavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Eu não quero que Deus se envergonhe de mim. É por isso que eu estou com a visão numa pátria superior, não numa pátria terrena. A minha visão é além. Versículo 17. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Estou disposto a dar tudo? Ora, dar tudo é muito mais além do que dízimos e ofertas. Dar tudo é dar a sua vida. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que largaram tudo, deram sua vida, não se tornaram ricos por amor do Evangelho. Num passado recente da humanidade, posso dar alguns exemplos de pessoas que largaram tudo, sendo até mesmo tendo posses,
porque acreditavam que estavam fazendo o melhor em nome de Deus. Hoje o que vemos é líderes religiosos enriquecidos, cheios de posses. Será que estão largando tudo por amor do Evangelho? Ou estão usando o Evangelho por amor a si próprio? E por último, no versículo 39 ao 40, né, o texto fala sobre diversas pessoas, né, em primeiro lugar, ele fala, quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jetifé, Davi, Samuel, os profetas. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam as promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, e fala uma série de homens e mulheres que negaram as suas vidas por amor e pela fé em Cristo Jesus. E no versículo 39, né, alguns desses foram apedrejados, morreram, enfim. Ele fala o seguinte: todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Que perfeição é essa? É a graça de Jesus Cristo. Nós estamos diante da graça de Jesus Cristo. Não debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a graça de Jesus Cristo nos possibilita estreitarmos um relacionamento com esse Deus. O que você vai fazer com esta fé? Quer conhecê-la? Quer abraçá-la? Ou quer continuar só tendo para si, querendo para si bênçãos? E para finalizar, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 19 diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. O Rei eterno, ao único Deus imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso não pagaram na fé. Se você não quer naufragar na fé, nadar e morrer na praia, mude de atitude. A fé para o reavivamento não é a fé de conquistas pessoais. A fé do Evangelho não é uma fé de lucro pessoal. A fé do Evangelho é a fé de dedicação. É a fé na qual você deposita a sua vida, na confiança e na esperança de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, a paz de Cristo.